Olá, pessoal. Eu sou a professora Mariana Vale, do Departamento de Ecologia. Bem-vindos ao último seminário em Ecologia, uma disciplina que está sendo ministrada durante o período letivo excepcional de 2020. E quem vai dar palestra hoje sou eu, não poderia coordenar a disciplina sem dar uma palestra também, né? Então, vamos lá. Então, o tema da nossa palestra hoje é a possibilidade de uma próxima pandemia vir da Amazônia. Então, vamos lá. A pergunta que se coloca é essa: a próxima pandemia virá da Amazônia? Então, vamos lá. Nessa apresentação, as fontes e referências vão estar sempre aqui no canto inferior direito da tela. Então, 75% das doenças infecciosas emergentes vieram de animais. São as ditas zoonoses. Então, são casos em que existe um patógeno que circulava sobretudo em animais, sejam eles domésticos ou silvestres, e que em algum momento passaram para o homem. Então, são muitos exemplos aqui: o sarampo, leishmaniose visceral, influenza A, essa aqui ilustrando a situação em que você tem o patógeno no animal silvestre, que passa para um animal de criação e do animal de criação para o homem, malária, febre amarela, dengue hemorrágica, HIV, e mais recentemente, esses que não se tornaram pandemias, né? No caso de ebola na África e Nipah na Ásia, e finalmente a Covid-19, essa sim que é uma pandemia que todos conhecem muito bem agora, infelizmente. E o que se observa é que essa emergência de novos vírus de origem, né, zoonóticos, ela tem aumentado bastante, né, ao longo do tempo, sobretudo a partir da década de 60. Então, o que será que está acontecendo para que haja esse aumento da emergência de novas doenças? Então, primeiro vamos falar um pouco da característica, né, das características dos hospedeiros, desses animais que são hospedeiros. Então, existem muitos estudos sobre isso, que convergem, em geral, convergem para a mesma resposta. Então, o que a gente vê aqui é a proporção de viroses zoonóticas, okay, nas diferentes ordens de mamíferos. E o que a gente observa, isso aqui incluindo animais silvestres em cinza e animais domésticos em vermelho. Então, o que a gente observa é que existem 3 ordens que têm uma maior prevalência, né, uma maior proporção de viroses zoonóticas. Esse é um trabalho de Olival, de 2017, que foi publicado na Nature. Então, por que será? O que tem nessas ordens, né? Bom, nesse outro estudo aqui, de Johnson 2020, que foi publicado na PNAS, é um estudo recente, a gente vê aqui a porcentagem de riqueza de vírus zoonóticos pela porcentagem de riqueza de mamíferos. E a gente tem as ordens de novo, né? Os roedores, os morcegos, os primatas e outras ordens de mamíferos. Então, o que a gente observa é que roedores, morcegos e, de certa forma, primatas também, eles são ordens que têm muitas espécies, tem uma alta diversidade de espécies. Então, a grande riqueza de vírus zoonóticos, na verdade, ela é simplesmente proporcional ao número de espécies que você tem. Não que exista alguma característica especial desses grupos, mas eles são simplesmente muito abundantes. Então, aumenta a possibilidade de contato entre as pessoas e animais dessas ordens, que aumenta a chance da transmissão de vírus. Além disso, no caso dos primatas, também a proximidade filogenética é importante. Então, sobretudo os primatas do Velho Mundo tendem a fazer essa transmissão, né, que a gente chama de spillover, que é esse salto do animal silvestre para o homem, né, desse vírus. E, finalmente, os morcegos. Os morcegos, eles têm traços intrínsecos. Opa, aqui está escrito troços, mas é traços, tá? Eles têm traços intrínsecos que eu não vou tratar aqui, mas são muito interessantes. Então, eu sugiro que vocês assistam esse vídeo, um vídeo muito curto, de cerca de 3 minutos, no canal Minuto da Terra, e que responde a pergunta de por que os morcegos transmitem tantas doenças. Eu vou colocar o link para esse vídeo na plataforma educacional online que a gente está usando na disciplina. Tá? E além das características dos animais, existem características do comportamento humano que aumentam muito
a chance da emergência de uma doença infecciosa, né? Dessa transmissão do animal para o homem. Então, aqui temos algumas delas, né? Então, tem vários estudos mostrando isso. Esse aqui, eu pesquei esse de Lowe de 2015, no Vector-Borne Zoonotic Diseases. E o que a gente encontra aqui é uma forte influência da mudança do uso do solo, mudança na agricultura, sobretudo em escala industrial, e viagens e comércio internacional influenciam bastante. E outras coisas também, né? Guerra e fome, questões climáticas. E nessa palestra eu vou tratar bastante de mudança do uso do solo, sobretudo de desmatamento, e também da caça, tá? O tráfico de animais silvestres, a influência disso sobre a probabilidade da emergência de uma nova doença de origem zoonótica. Então, como é que acontece? Por que esses comportamentos aumentam a chance de você ter um evento de emergência de uma doença zoonótica? Então, essencialmente, o desmatamento e o tráfico de animais silvestres, ele coloca as pessoas e também os nossos animais domésticos em contato com animais que carregam patógenos. Então, para você fazer o desmatamento, ele acontece, as pessoas entram na floresta, entram em contato com esses animais. O tráfico de animais silvestres, mais óbvio ainda, né? Esses animais são capturados e aumenta o contato das pessoas com esses animais, com seus fluidos, e aí aumenta a chance dessa transmissão. Então, vamos tratar primeiro da questão do desmatamento. Então, a relação entre desmatamento e a emergência de doenças infecciosas é muito bem estabelecida na literatura. Esse estudo aqui, por exemplo, de 2018, na Ecological Letters, ele calcula que uma taxa de desmatamento, né, uma paisagem com 25% ou mais de desmatamento, aumenta muito a probabilidade de transmissão viral. E a relação do desmatamento com a emergência de outras doenças, como, por exemplo, ebola na África, bem estabelecida, Nipah na Ásia, também muito bem estabelecida. E na Amazônia, a emergência de malária, né? Então, episódios, né, epidemias de malária associadas com desmatamento são muito bem documentadas. Inclusive, na Amazônia existe um fenômeno chamado malária de fronteira, que é justamente esses episódios de epidemias associadas com desmatamento. E outras doenças também na Amazônia associadas com desmatamento, febre amarela e tudo mais. Mas na Amazônia, até o momento, tem havido uma prevalência de doenças transmitidas por vetores que estão associadas com o desmatamento. Então, a probabilidade de emergência de uma nova doença infecciosa de origem zoonótica, ela depende do tamanho da população de animais silvestres, sobretudo daqueles grupos que eu mencionei anteriormente, da taxa de contato entre pessoas e animais silvestres e do tamanho da população humana e de animais de criação. Então, vamos ver como é que isso se articula no contexto da Amazônia, né? Vamos ver, então, esses 3 pontos. Então, o primeiro ponto é a população de animais silvestres. Como é que é isso na Amazônia? Vamos ver aqui, ó, a diversidade de animais silvestres na Amazônia. Então, esse mapa aqui, ele mostra a diversidade de roedores em escala global. A gente vê uma grande diversidade de roedores na Amazônia e também em outras florestas tropicais, como as florestas do Congo e do Sudeste Asiático. Ao todo, nós temos 93 espécies registradas para a Amazônia brasileira, segundo o Paglia 2011. Já primatas, a gente também tem uma diversidade, claramente, uma grande diversidade de primatas na Amazônia, também nas florestas do Congo e no Sudeste Asiático. Temos 92 espécies de primatas registradas para a Amazônia. E, finalmente, os morcegos. Agora, isso realmente causa espanto, não é verdade? Olha só. A Amazônia é, sem dúvida, o lugar do planeta onde tem mais espécies de morcego, não há dúvidas quanto a isso. São 143 espécies registradas de morcegos para a Amazônia brasileira. Tem muito vírus nesses bichos? Essa que é a questão, né? A gente tem registro, então, de vírus com potencial pandêmico nessas espécies. A verdade é que a gente tem muito poucos estudos nesse sentido. Então, esse aqui é um outro estudo que eu já mencionei antes, né, o de Olival 2017, na Nature, e ele faz uma análise em que ele compara
a diversidade de espécies na região e a quantidade de registros de vírus nessas espécies. E ele indica quais são as áreas onde tem mais déficit no registro de vírus. E olha só, a Amazônia tem um déficit enorme, existe uma carência, uma lacuna de conhecimento em relação aos vírus que estão nos animais silvestres na Amazônia. E, na verdade, se a gente for ver esse mapa aqui, é na Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, né? Toda essa região aqui, que é altamente diversa, mas que é muito pouco estudada. Assim mesmo, eu vou dar um exemplo, tem alguns estudos, né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, esse estudo de Vasconcelos de 2001. Então, ele encontrou 182 novos vírus com potencial epidêmico num estudo amazônico, num estudo na Amazônia. Sobretudo, ele estava focado em arbovírus, que são aqueles associados com vetores, né? Como mosquito, por exemplo. Tá? Então, assim, quando existe investigação, a gente vê que realmente esses animais estão carregados de vírus. Mas ainda são poucos esses estudos. Tá? Então, em termos de probabilidade de emergência, a gente viu que depende do tamanho da população de animais silvestres. A gente viu que a Amazônia tem realmente uma diversidade enorme, né, de espécies dentro daqueles 3 grupos principais. Né? Segundo, é o tamanho da população humana e da população de animais domésticos. Então, vamos ver a população humana na Amazônia. Isso aí já não é tanto um fator de risco. Afinal, a Amazônia ela tem uma densidade populacional muito baixa, tá? Comparado com o resto do Brasil e comparado com outras florestas tropicais, por exemplo, do Sudeste Asiático, tem uma densidade muito maior de pessoas do que a da Amazônia. Então, isso não é um fator de risco para a emergência de doenças. E também o tamanho da população de animais domésticos. Bom, eu não encontrei estimativas do tamanho dessa população, tá? Mas a gente sabe que na Amazônia tem muita criação de gado. Na verdade, a pecuária é a razão número 1 por trás do desmatamento na Amazônia, seguido depois da produção de soja, né? Então, é muita situação em que você tem gado muito próximo a florestas, então, que colocaria essas espécies em contato com animais silvestres que poderiam fazer a transmissão de vírus para o gado e do gado para a gente. Então, aqui, ó, nessa figura que a gente vê, né, a floresta aqui do ladinho e todos esses indivíduos aqui, essas cabeças de gado, muito próximas, tá bom? Então, tem aí também registro então dessa passagem através recente de animal silvestre para animal doméstico e do animal doméstico para o homem. Por exemplo, o vírus Nipah na Malásia está associado então com criação de porcos, morcegos que se alimentam de frutos, em árvores que fazem sombreamento em fazendas de criação de porcos. Esses porcos comem essas frutas que foram também comidas pelos morcegos, e aí, a partir disso, eles se contaminam com o vírus Nipah. Tá? E, finalmente, a taxa de contato com animais silvestres. Então, como eu já disse anteriormente, tem 2 fatores importantes, né, para que aumentam a taxa de contato. Um é o desmatamento e outra é a caça e o tráfico de animais silvestres. Tá? Então, vamos começar pelo desmatamento. Então, o desmatamento é um problema na Amazônia, acho que não é uma novidade para ninguém, né? A Amazônia brasileira, ela ainda mantém cerca de 80% da sua cobertura vegetal original, mas o desmatamento ele não é distribuído de forma homogênea no bioma. Existem áreas com grande concentração de desmatamento, onde a taxa de desmatamento na paisagem é muito maior do que 20%, né? A gente tem áreas aqui onde chega aí quase a 90%. E a gente viu, né, lá no começo dessa palestra, que a partir de 25% de desmatamento aumenta muito a chance da emergência de novas doenças de origem zoonótica, né? Então, toda essa região aqui do arco do desmatamento, ela fica bastante suscetível a esse tipo de emergência, tá? E isso é um problema que está se agravando, né? Porque
a partir de 2012, começou a haver um crescimento muito grande na taxa de desmatamento, que só piora, infelizmente. Esse gráfico vai aqui só até 2018, mas em 2019 a taxa maior também do que no ano anterior. Então, isso também aumenta a taxa de contato, que aumenta a probabilidade da emergência de uma doença infecciosa de origem zoonótica. Tá? E a caça? Bom, a verdade é que caça a gente tem pouca informação a respeito, mas vou trazer aqui um estudo que acabou de ser publicado, tá? Então foi publicado agora em 2020 na revista Conservation Biology, muito interessante. Então esse é um estudo no estado do Amazonas, através de entrevistas, então porta a porta, perguntando sobre o consumo de carne de caça, tá? Em umas 5 ou 6 cidades na Amazônia, tá? Na Amazônia Central, no estado do Amazonas. Então, aqui tem as diferentes espécies que são consumidas, então tem algumas que são consumidas preferencialmente, e aqui o consumo de caça em termos de toneladas, tá? Então, o que a gente observa aqui, né, essa primeira coluna, a gente chega aí a quase 120 toneladas de carne consumida do queixada. Depois, nessas 2 barras aqui, a gente tem a paca e tem a anta em torno de 70 toneladas. Ainda o mesmo estudo, então, faz um mapeamento desse consumo. Isso aqui são os diferentes municípios no estado do Amazonas. O consumo de carne de caça em toneladas, mais uma vez, a gente vê que tem alguns municípios aqui em que a gente chega até a 5.000 toneladas de consumo. Então, se a gente soma todo esse consumo, a partir também de uma extrapolação feita no estudo, eles estimam, então, um total anual de 10.700 toneladas de carne de caça consumidas por ano. Isso gera um mercado de 35 milhões de dólares por ano, que é equivalente, por exemplo, ao comércio de madeira na região. Então, assim, realmente é um volume muito grande de carne que é consumida. Isso aqui para um estudo só no estado do Amazonas. Se a gente for expandir isso aí para todos os estados dos diferentes países da Amazônia, a gente pode talvez encontrar situações similares. Então, um consumo enorme de caça, isso aumenta muito a taxa de contato. E é interessante notar que essa carne de caça, aqui são as diferentes cidades onde houve as entrevistas, e os entrevistados não só disseram que consomem carne de caça, mas eles obtêm essa carne de caça em feiras, em mercados. Ou seja, ela é comercializada. Não é o caso de uma pessoa que vive no fundo da floresta e que está caçando para alimentar sua família. São realmente pessoas que estão envolvidas com uma comercialização. Isso aumenta muito a taxa de contato. Uma família ou uma comunidade isolada que se alimenta, que usa carne de caça, a chance da emergência de uma doença nessa comunidade relativamente isolada, que isso se torne uma pandemia, é muito menor do que no caso, por exemplo, em que você tem a comercialização. Inclusive, até a própria emergência é menor quando existe o consumo da carne por aqueles indivíduos que caçaram, do que por uma cadeia inteira de comércio. Então, você expõe muito mais pessoas. Você expõe quem caçou, quem comercializou, e no final das contas, o consumidor final também. Tá? Beleza. E em um outro estudo, esse de 2015, na Ecology and Society, demonstra que na Amazônia brasileira e na Amazônia colombiana, o consumo de caça é uma questão cultural e não uma necessidade nutricional, na verdade, como acontece na China também. Tá? Ok. Então, o que a gente pode fazer a respeito? Então, a gente viu que existem alguns fatores de risco em relação à possibilidade da emergência de uma nova pandemia na Amazônia, né? Então, o que a gente pode fazer a respeito, sem dúvida, então, é a prevenção, né? Então, tem um estudo que eu publiquei recentemente, em 2020, que faz a conta de quanto é que custaria para a gente fazer um programa de prevenção baseado em 4 ações principais
quatro ações principais de proteção ambiental. Então, o controle do desmatamento, o controle do tráfico de animais silvestres, a biossegurança na criação animal e a vigilância sanitária em áreas de risco para essas emergências, ou seja, as florestas tropicais. Tá? Eu não vou passar esse artigo para vocês, mas eu vou passar uma entrevista minha na G1 que fala sobre esses resultados. Tá? E o que a gente propõe, então, que a gente calcula que custaria de 22 a 31 bilhões de dólares por ano para fazer um programa de prevenção de pandemias em escala global, baseado nessas quatro ações principais. É muito dinheiro? Bom, claro, objetivamente é muito dinheiro, mas se a gente pensar em escala de economia internacional, nem tanto. A gente está falando, então, uma proposta de um gasto entre 22 e 31 bilhões, e os Estados Unidos gastam anualmente cerca de 700 bilhões de dólares no setor militar. Então, isso foi nesse ano de 2020, e no ano anterior de 2019 foi em torno desse valor também. E os americanos, venhamos e convenhamos, agora estão muito mais ameaçados pela Covid-19 do que por qualquer guerra emergente, né? Iminente, desculpa, qualquer guerra iminente. Ok. E é possível fazer o controle do desmatamento? Essa que é a questão. É possível fazer o controle? É possível fazer o controle. Na verdade, a gente já fez esse controle muito bem. Entre 2005 e 2012, o Brasil reduziu enormemente as suas taxas de desmatamento, em quase 70%. Ao mesmo tempo, nesse mesmo período, a produção de soja na região cresceu 70%, e o PIB dos estados da Amazônia cresceram 140%. Então, desmistificando essa ideia de que existe uma incompatibilidade entre o desenvolvimento econômico e a preservação da floresta na Amazônia brasileira. Então, a gente conseguiu fazer esse controle, um caso de sucesso e reconhecimento internacional. Como é que a gente conseguiu fazer isso? Através do Programa de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, que tem 3 frentes principais: o ordenamento fundiário, ou seja, unidades de conservação, terras indígenas, reforma agrária; o monitoramento e controle ambiental, sobretudo por imagem de satélites e também com a fiscalização do IBAMA; e o fomento a práticas sustentáveis, né, representado, por exemplo, como a Bolsa Verde, que premia boas práticas na agricultura, de pequenos agricultores. Então, esse aí é o que a gente chama de modelo brasileiro. E quanto é que o modelo brasileiro, que foi muito eficiente, funcionou, né, como eu mostrei, custou? O modelo brasileiro custou $1 bilhão por ano ao Brasil. Isso representa 0,1% do orçamento federal. De qualquer maneira, esses dados são aqui, são de cunho 2016, tá? De qualquer maneira, mesmo representando uma parcela muito pequena, né, do orçamento federal, ele foi pago em grande parte pelo Fundo Amazônia, que é um fundo internacional para a preservação da Amazônia, com um grande aporte, sobretudo, da Suécia, e que, infelizmente, agora, né, o Brasil perdeu acesso a esse fundo em função do seu péssimo desempenho nos últimos anos em termos de controle do desmatamento na Amazônia. E se a gente comparar esse $1 bilhão por ano que o Brasil gastou naquele período em que conseguiu controlar o desmatamento na Amazônia, com o que a gente gastou agora, até o dia de hoje, essa aula está sendo gravada no dia 22/9, né? Até essa data, a gente já gastou 76 bilhões de dólares. O governo federal gastou tudo isso. Então, a gente vê claramente que vale muito mais a pena prevenir do que remediar, né, as pandemias, não, sobretudo do ponto de vista das vidas humanas, né, que é sem dúvida o mais importante, mas também do ponto de vista econômico mesmo. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da palestra. Agradeço à nossa universidade, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que está fazendo 100 anos agora em 2020, e ao CNPq e à FAPESP, que são os principais órgãos financiadores da minha pesquisa. Obrigada a vocês, alunos.